Olá, Neurolover, seja muito bem-vindo ao nosso canal de neurociência aqui no YouTube. E hoje, como vocês podem ver, estou devidamente trajado para a gente dar início a uma série de vídeos que a gente vai chamar de Neurocine. Então, só para a gente entender, o Neurocine nada mais é do que uma análise com uma visão um pouco mais sobre a neurociência de alguns filmes que a gente vai trazer aqui no canal. A ideia do Desneurando sempre foi facilitar, desmistificar um pouquinho a neurociência e trazer para a gente a ideia de que a gente pode observar a neurociência no nosso dia a dia, inclusive na sétima arte. Então, já pegue a pipoca, porque a gente vai responder a pergunta: por que eu devo assistir Coringa? Solta a vinheta! Antes da gente continuar, alerta de spoiler. Obviamente, para debater sobre o filme, a gente vai precisar soltar alguns spoilers. Então, se você não viu o filme Coringa ainda, corre lá que eu vou ficar te aguardando um pouquinho. 1 hora depois, 2 horas depois, 3 horas depois, 2000 anos depois. Já assistiu? Então vamos seguir. O filme explora basicamente a gênese, ou seja, o surgimento do personagem Coringa. Lá no início, a gente tem Arthur Fleck, que é um cara de aproximadamente 40 anos de idade que ainda vive com a mãe, levando lá uma vida um tanto quanto difícil. E diferente do que ele escolheu para a carreira dele, que é trabalhar como palhaço, a vida também não é muito feliz para ele. Ele mora em Gotham City, num apartamento super pequeno, e ainda depende de auxílio em relação ao governo para a obtenção da medicação e de tratamento para sua saúde mental. A gente percebe ao longo do filme essa vontade, esse desejo, esse sonho do personagem em ser reconhecido como comediante. Mas tudo isso acaba indo por água abaixo quando Arthur é demitido da agência que ele trabalhava e ainda por cima ele assassina 3 jovens que o agrediram lá no metrô. Depois disso, Fleck ainda perde o programa de assistência social que o auxiliava no tratamento da doença, ele vira chacota em rede nacional como comediante, e ele ainda descobre que a mãe o adotou e ainda permitia com que o antigo companheiro abusasse dele. Esse filme foi digno de Oscar em 2020 e o ator Joaquim Fênix conseguiu o título de melhor ator. Coringa ainda conseguiu a estatueta de melhor trilha sonora. Mas uma coisa que chama muita atenção da gente no filme são as risadas descontroladas do personagem. Risadas muitas vezes até exageradas. Fleck, futuro Coringa, não consegue controlar essas crises de riso, colocando ele muitas vezes em situações constrangedoras quando elas acontecem em ambientes públicos. A tal ponto que ele acaba andando com uma placa para que ele consiga mostrar para as pessoas que é uma condição de saúde, que ele não consegue controlar aquelas risadas. Mas, afinal, o que são essas risadas? A essa condição, a gente dá o nome de afeto pseudobulbar. Essa manifestação clínica, de um nome bem complicado, confesso para vocês, nada mais é do que um descontrole emocional, geralmente de duração bem curta, que é caracterizada por um choro, ou mesmo por risos, ou ainda os dois, de maneira desconexa, desproporcional e inapropriada para o contexto que aquele indivíduo está vivendo. Por ter esse nome tão complicado, o afeto pseudobulbar acaba recebendo outros nomes, como é o caso do transtorno da expressão emocional involuntária. Esse não é complicado não. Labilidade emocional, riso ou choro patológico e o emocionalismo. Mas eu tenho certeza que você está se perguntando aí onde no sistema nervoso e por que essa alteração acontece. Mas antes de responder,
Se você está curtindo os vídeos aqui do Desneurando, já deixa seu like, compartilha com os amigos amantes da Marvel, amantes da DC, com aqueles que curtem um filme e, obviamente, com aqueles que amam a neurociência. Dito isso, vamos voltar a responder essa pergunta. Fica claro no filme que essa condição traz um prejuízo muito importante para a funcionalidade, para as relações interpessoais e, obviamente, para a qualidade de vida do personagem Arthur Fleck. Tudo isso piora quando a gente sabe que o afeto pseudobulbar pode trazer alterações psiquiátricas, como o caso da ansiedade e mesmo da depressão. Mas por que isso acontece? Bem, a gente sabe que a labilidade emocional é uma manifestação clínica subjacente a uma condição de saúde prévia. Ou seja, ela é uma consequência de outras lesões do sistema nervoso, como é o caso do acidente vascular cerebral, da esclerose lateral amiotrófica, da esclerose múltipla, de algumas demências e até mesmo de tumores ou traumatismos cranianos. No filme, fica mais ou menos subentendido que a causa que levou o Arthur Fleck a desenvolver o afeto pseudobulbar possivelmente foi um traumatismo craniano gerado pelo ex-companheiro da mãe dele. O mecanismo que envolve o afeto pseudobulbar parece estar relacionada à perda do controle voluntário, que acaba refletindo no processo de desinibição. Agora, as vias relacionadas a essa questão ainda não estão muito esclarecidas dentro da área da neurociência. O que tem se observado em alguns estudos de neuroimagem e neurofisiologia é que o cerebelo parece ter alguma importância nesse processo de modulação desse controle emocional. A interrupção de circuitos que sairiam da região cortical para a região do cerebelo, os chamados circuitos córtico-pontinos bulbares, estariam relacionados a esse comprometimento. Parece que, ao se interromper essas vias, esse indivíduo perderia, ou seja, diminuiria esse limiar de expressão motora da emoção. Eu vou deixar aqui embaixo alguns arquivos relacionados à análise desse filme e também outros artigos relacionados ao afeto pseudobulbar. Então, galera, vai um aviso aqui. Se você conhece alguém que esteja passando pela mesma condição do Arthur Fleck, é extremamente importante que essa pessoa seja encaminhada ou procure um profissional responsável para que ela possa receber o tratamento. Espero que vocês tenham gostado dessa estreia do Neurocine aqui do Desneurando. E se você conhece outro filme e queira que a gente analise esse outro filme sobre a ótica da neurociência, deixe no comentário aqui embaixo que em outros vídeos a gente vai fazer essa análise para trazer aqui no canal. Eu sou o Thiago Coelho, esse é o Desneurando e por que você deve assistir Coringa? A Neurociência Explica. Beijos e fui!